Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai. Agora num novo formato. A gente vai testando, mas espero que a gente tenha encontrado um formato legal. E eu conto com o comentário de vocês aqui embaixo dizendo: gostei, Rovai, não gostei. Essa coisa muito histórica, é meio chato. Ou não, putz, que massa. Gosto de ouvir histórias da política, porque é um pouco isso que eu estou pensando em fazer, misturar histórias do Brasil que não faz tanto tempo que se viveu, com o Brasil de hoje, ou histórias de outros países que misturem, às vezes, particularidades, peculiaridades, até umas fofocas, por que não? Enfim, aqui nessa, por exemplo, tem umas coisas divertidíssimas e trágicas ao mesmo tempo. Eu vou falar hoje do quê? Eu vou falar hoje do Queiroz e do PC Farias. Tem muita gente que diz: o Queiroz é igual ao PC Farias. E eu digo para vocês, não é. Para começar, eu queria que vocês que não conhecem o canal do Fala Rovai, onde é transmitido, se inscrevessem lá também. Porque lá no Fala Rovai, que está aqui no YouTube, você pode acessar só os vídeos do Fala Rovai. Às vezes é mais fácil. Eu só gosto dos teus vídeos mesmo, então fico ali, fico aqui na fora, mas fico ali olhando os teus. Enfim, vocês estão vendo aí o PC Farias e o Queiroz. Eles até são parecidinhos, vamos dizer assim. Não são muito parecidos, mas carecas, essas barbas meio rala, esse jeito assim, cidadão médio, estatura média brasileira. O Queiroz é um pouco mais magro do que o PC, mas do ponto de vista do que cada um tem, das, digamos, potencialidades econômicas e políticas que cada um tem ou teve no seu momento histórico, tem, porque o Queiroz ainda de alguma maneira tem. Né? Agora ele saiu de Bangu, sei lá para onde ele foi, mas ele ainda é um personagem vivo. O PC Farias já não é mais um personagem vivo, e vamos até falar disso também. O PC era um milionário, o PC era um milionário, um cara muito rico, um empresário bem sucedido em Alagoas, que cola logo no Collor, ainda quando ele era prefeito de Maceió. O Collor foi prefeito de Maceió e governador eleito de Alagoas em 1986. Já começa a se tornar o caçador do Marajás, porque havia uma necessidade muito grande, tem até uma capa da Veja da época, Collor, o caçador de Marajás, para encontrar alguém, como eles estão buscando agora também, encontrar alguém para disputar contra o Brizola Lula, que era o Brizula, era um monstro que assombrava o país. Nesse momento, eles estão preocupados em encontrar gente para continuar a operação econômica do Bolsonaro sem o Bolsonaro e sem correr o risco de ter o PT. Vejam como a história vai se repetindo como farsa, como já diria um velho barbudo. Enfim, o PC era o milionário. O Queiroz não. O Queiroz era o motorista do Bolsonaro, da família, e um cara das operações comezinhas. Ele era também um tesoureiro é um tesoureiro, mas um tesoureirinho, um tesoureiro que operava as minúcias, rachadinha, dividir trocados. Não era assim, porque o Collor era muito rico, o Collor era dono dos meios de comunicação, do grupo Arnon de Mello, lá em Alagoas, tinha sido governador, tinha vindo de prefeito, era um cara que andava na High Society de Brasília, porque seu pai tinha sido senador lá, sua família tinha uma casa muito famosa, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a Casa da Dinda, porque tem uma história da Casa da Dinda aí que vale a pena vocês conhecerem. E então o Collor já tinha essa intimidade toda com o poder, e quando ele se lança em 87, 88, já começa a ser trabalhado para ser um candidato, e as coisas começam a caminhar. Ele tem um partido PRN que ele começa a fazer programas eleitorais, que na época tinha um programa eleitoral partidário de 1 hora. Ele faz 2 programas, se não me engano, era o Partido da Juventude, inclusive, acho que foi antes do PRN, e um outro partido qualquer. Ele fez 2 programas, foi muito bem sucedido, já começou a aparecer nas pesquisas, e o PC já estava lá. O que o PC fez? O PC arrecadou fundos da campanha para o Collor. E aquelas sobras de campanha, eles transformaram em recursos para operar a boa vida, e
ganhar dinheiro e operar projetos particulares de ambos. Eu vou chegar lá e vou explicar também um pouco sobre isso. O Queiroz fazia isso, mas, gente, numa proporção tão mais caricata até, era o cara que pegava o dinheiro das pessoas do gabinete, dos deputados, da família, dos vereadores, provavelmente, se abrir todos os gabinetes. O que aconteceu no gabinete do Flávio Bolsonaro provavelmente se repetirá no do Carlos, no do Eduardo e no do papai também, porque a filha do Queiroz trabalhava para o Papes, o seu Jair, não é? E dividia esse dinheiro e fazia operações ali de relacionamento com milicianos, ao que tudo indica. Ele era um grande amigo do Adriano da Nóbrega, por exemplo. O PC, voltando ao PC Farias, fez o caixa grande da campanha do Collor e depois ele faz o quê? Ele não vai para o governo. Ele fala, não vou para o governo, vou ficar operando por fora. E ele começa a arrecadar de empresários por fora. Isso é que leva ao escândalo dos tentáculos do PC Faria. Já em 1990, em outubro de 1990, o Luiz Otávio de Mota Veiga, que era o presidente da Petrobras, pede demissão. O Collor assumiu, vejam só, o Collor assumiu em março de 1990. Isso porque a eleição, na época, se dava em 15 de novembro, o primeiro turno, o segundo, se eu não me engano, no dia 12 de dezembro. E aí, até a posse, você ficar 3 meses e pouco ali, que a posse se dava no dia 15 de março. Já em outubro, ou seja, 7 meses depois, já teve o escândalo da Petrobras, que esse Luiz Otávio de Mota Veiga, que era o presidente da Petrobras à época, disse o seguinte: eu estou fora do governo porque o PC Farias e o então secretário-geral da presidência na época, que era um tal de Marcos Coimbra, não tem nada a ver com o Marcos Coimbra do Vox Populi, diziam que tinha que aprovar um empréstimo para a VASP de 40 milhões e estavam forçando a Petrobras a aprovar aquele empréstimo. Esse cara sai fora e fala, ó, PC Farias. Aí todo mundo começa a ficar de olho no bigodudo carecão para saber quem era melhor ele, já que ele não participava tinha participado da campanha e depois tinha se recolhido. Bom, em junho de 1991, estoura o escândalo no Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil pagando 90 milhões de dólares para os usineiros de Alagoas. Pagou a dívida de todos os usineiros de Alagoas. Quem estaria por trás? PC Farias. Então, o PC era uma eminência parda do governo. No caso do Bolsonaro, o escândalo do Queiroz estoura entre o primeiro e o segundo turno, acobertam o escândalo, não levam à tona, já se sabia das investigações naquele momento. Quem diz isso hoje é o Paulo Marinho, está tudo na entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo. E ele, então, já é tirado do jogo, já se esconde e já não opera. A diferença aí já começa a aparecer. Além de um ser milionário, outro um pé rapado, ou um ladrão de galinha, como costumava falar meu pai, o seu velho Renato, né? Um cara que faz negocinhos pequeninos e funciona ali para resolver um capataz do chefão. Ele não tinha mobilidade. Veja, o Queiroz estava escondido numa casa de Atibaia do Assef, que era o cara que cuidava dele. O PC Farias cuidava das coisas. Era diferente. O PC Farias é que cuidava das coisas do Collor. E a gente vai chegar lá já já. Por quê? Porque depois desses escândalos, as coisas vão começando a desmoronar aos poucos, isso tudo no primeiro ano do Collor. Aí chega 91, como eu falei, que é com a história de junho de 91 do Banco do Brasil, que é outro escândalo, o Collor já vai perdendo base parlamentar, as coisas vão ficando ruins, isso o governo tinha 1 ano e 2 meses. É mais ou menos o tempo de governo do Bolsonaro, agora o Bolsonaro tem 1 ano e 7 meses. Né? Quando chega em abril de 92, os ministros todos pedem demissão porque a coisa já estava feia no governo. O que, de alguma maneira, já aconteceu com o governo Collor, com o governo Bolsonaro. Todos os ministros estão caindo. Isso não quer dizer que o PC é igual ao Queiroz. Vamos chegar lá. Os ministros recolhem todos, saem fora e ficam Marcílio Moreira Marques, o José Goldenberg e o Antônio Cabreira, que era ministro da Agricultura, e um cara que vinha desde o começo. José Goldenberg, que era um físico da USP, e tinha sido reitor da USP também, e assumiu o Ministério da Educação à época, fica, e depois ele sai atirando mais para frente.
Bom, maio de 92, estoura uma entrevista do irmão do Collor nas páginas amarelas da revista Veja, uma entrevista feita pelo grande jornalista Luiz Costa Pinto, que até hoje tem feito trabalhos muito importantes por aí, acabou de lançar um livro sobre aquele período, e onde ele conta a história dessas matérias. Eu vou trazer em breve o Luiz Costa Pinto para conversar sobre isso comigo num programa de sábado, num programa de domingo, convidá-lo até para falar do próprio livro dele, e aí revisitar essas histórias. Quem sabe no sábado, hoje é dia 11, no dia, mais 7 dias, 18. Sábado, dia 18, no próximo sábado, eu trago 18 de julho, que as pessoas às vezes veem em momentos diferentes no vídeo, 18 de julho de 2020. Aí, espero que o Lula, o Luiz da Costa Pinto, tope, a gente possa conversar sobre isso. A matéria dele, o Pedro conta tudo. O Pedro conta tudo. A capa que vocês estão vendo aí da Veja daquele momento. Conta tudo e o quê? Conta fundamentalmente que o PC Farias era sócio do Collor e era o seu operador financeiro e que atuava nas sombras, que fazia a relação com o empresário, que pegava a grana e que ele estava contando tudo. Na época, o Pedro Collor disse que estava contando tudo isso, porque o irmão tinha dito a ele que ia montar um grupo de comunicação lá em Alagoas para concorrer com a família, concorrer com o próprio grupo dele, que na época tinha participação de todos os irmãos. Então, o Collor ia montar um grupo, um jornal diário, que se chama Tribuna de Alagoas, para concorrer com Gazeta, que era da família, e ia comprar 10, 12 rádios, e o sócio dele seria quem? O PC. O Pedro Collor ficou puto e resolveu abrir o bico. E, entre outras coisas, contou que tinha cheirado cocaína com o irmão, que tinha tomado LSD, contava absurdos da família que escandalizou toda a sociedade brasileira e já pegou o Collor no momento de calça curtíssima. Depois, o Collor abre-se uma CPI, o PC é chamado a falar na CPI, o Pedro Collor depõe, acusa, e com algumas evidências, o PC Farias de montar uma rede de tráfico. O Luiz Costa Pinto faz os tentáculos do PC Farias, uma outra matéria que também contribuiu muito para que as coisas acontecessem, para que fosse evoluindo o impeachment do Collor. E surge, então, o motorista do Collor, Heriberto França, numa matéria da Isto É, na época, tem uma capa aí também para vocês verem, matéria conduzida, né, na época, Isto É, conduzida pelo Mino Carta. O Heriberto conta que o PC Farias fazia depósitos na conta da Ana Scioli, que era secretária do Collor, que era dinheiro do PC que ia para o Collor, que na verdade era dinheiro que eles subtraíam de quem? Dos empresários. Rovai, tem semelhanças aí com Queiroz. Será que não? Pode ser que sim. Será que o dinheiro que ia para a conta do Flávio era só das rachadinhas? Será que não tinha dinheiro de empresário? Será que não tinha dinheiro de miliciano? Isso precisa ser apurado. Mas veja, os métodos eram parecidos, muito parecidos, é o que parece, mas os personagens são distintos. Por isso que eu destaquei no título. Um não é o outro. Um era um personagem sócio do esquema, um grande operador. O outro era um fazedor de coisas, que tentava até, talvez, inspirado nessa velha política que o Bolsonaro disse que não tem nada a ver, fazer alguma coisa muito parecida. Depois dessa coisa do Heriberto, vai se chegar à casa da Dinda. Vejam a foto da casa da Dinda, que agora teve recentemente uma operação da Lava Jato, encontraram carros com multa, sem pagar IPVA, carros luxuosíssimos do Collor lá. Essa casa da Dinda, então, teria tido uma reforma, e essa reforma tinha sido toda paga por uma empresa chamada Brasiljet, né? Recursos da onde? Esquemas do PC Farias por fora. Tal. Aí surgem os grandes movimentos, as grandes manifestações, né, lideradas por um jovem chamado Lindbergh Farias, que depois veio se tornar senador, etc. Os caras pintadas, e que pararam o Brasil, pararam escolas de todos os cantos. Vocês podem ver uma foto da época dos caras pintadas aí com Lindbergh, como ela era jovenzinho, né? Isso ganhou manchetes internacionais do Brasil todo. Em agosto de 92, setembro de 92, o Collor já estava na lama, né? E o PC já estava envolvido até as tampas, porque
era o operador, grande operador dos esquemas, inclusive por dentro do governo, coisa que ainda não se pegou do Queiroz. Estou contando essa história e vou até para relembrar esse passado um pouco do como foi o impeachment do Collor, que eu vou falar em outra live, quero contar para vocês, para comparar esse impeachment numa outra live com o da Dilma. Porque, por exemplo, ele foi no dia 29 de setembro de 92, ele tem um processo de impeachment aberto com 441 votos contra 33 só deputados que votaram a seu favor. É um número insignificante, já estava completamente na lona. E aí depois ele é afastado no Senado, ou depois, antes de ser afastado, ele renuncia no mesmo dia ali, quando está no meio da votação. Então, para não ter o processo finalizado, para não perder os seus direitos políticos, ele renuncia, e ele renuncia no dia 2 de outubro de 92, com 76 votos pelo seu impeachment e 3 contrários. Ele foi sendo demolido aos poucos. O PC foge depois, vai para Londres, ele é visto, consegue o Fantástico, se eu não me engano, o Globo Repórter, algum veículo fez uma matéria, depois ele foge, se não me engano, para Istambul, aí também são muitos detalhes, mas ele é preso, volta ao Brasil, vai para Alagoas ser preso, depois ele consegue ser libertado, e libertado acaba acontecendo a tragédia que o vitimou nessa casa, em Alagoas, casa de praia da onde ele nasceu. Ele é preso em Bangkok, na Tailândia, em Bangkok. Aí ele vai para Brasília, é preso no Corpo de Bombeiros lá de Maceió, deixa a prisão em 9 de junho de 95, né, da prisão, ele tem um SBT Repórter, isso é muito importante, onde o Collor, onde ele diz que o Collor tinha conhecimento de todas as suas atividades, tanto na campanha como durante o governo, meio que dividindo a culpa. Na sequência, depois desse agosto de 95, em dezembro de 95, ele tem a liberdade condicional, e em 23 de junho de 96, ele é encontrado morto com a sua namorada, bem mais jovem que ele à época, a Suzana Marcolino. E aí se inicia uma grande história. Lembra um pouco o caso Adriano, né, Rovai? O cara é morto também assim, ninguém sabe como morreu. Lembra. Tem sim semelhanças entre o governo Collor e o governo Bolsonaro, inclusive os dois absolutamente neoliberais e tentando fazer uma política de entrega e venda total. O Collor fez a primeira privatização da Uzi Minas, fez festa, etc. Se inicia, então, ali uma guerra entre legistas. O Badan Palhares, de um lado, falando que o que foi crime passional, a Suzana teria matado o PC Farias e se suicidado. O Badan era o mais famoso da época, e dizia isso, e um outro legista dizia não, foi toda a montagem, tudo aqui mostra que houve uma terceira pessoa que matou os dois. E aí fica uma guerra entre Veja e Isto É. Acho que a Veja com a versão do Badan e o Isto É com esse outro legista. Enfim, acabou-se o PC Farias, talvez algumas semelhanças, a gente espera que não aconteça agora, com o Queiroz saindo da cadeia do jeito que saiu essa semana, não tem o mesmo destino em breve, quando porventura vier dizer sim, o Bolsonaro sabia de tudo, que foi o que aconteceu. Se havia envolvimento da família de alguém, ninguém ficou sabendo, as investigações foram super confusas, se desfez todo o cenário do crime antes que os legistas pudessem fazer a matéria, pudessem fazer a investigação, isso ficou muito suspeito na época, como também na morte do Adriano. Queridas e queridos, falei bastante, era isso, o Fala Rovai, lembrando aí semelhanças e diferenças entre PC Farias e Queiroz. Valeu!